Bom, pessoal, continuando aí a nossa aula, a gente vai estudar a segunda figura geométrica aí, ó, que é o retângulo, tá certo? Já estudamos o quadrado, agora vamos estudar o retângulo. Então, o retângulo possui lados diferentes, diferente da qualidade do quadrado. Então, a característica do quadrado são lados iguais. Já o retângulo possui como característica lados o que? Diferentes. Então, olha lá, todo triângulo ou todo retângulo tem que ter o que? Uma base, tá? Todo o retângulo possui uma base. Essa base eu vou chamar de quê? De bezinho. Tá bem aqui representado, ó, a distância daqui, ó, desse ponto a esse. Essa distância eu chamei de base, que eu coloquei aqui no lugar do bezinho, tá certo? A distância, ó, desse ponto a esse ponto, eu chamei de H. H de que na matemática? H quer dizer o quê? Altura, tá? Então, todo retângulo que se preze possui uma base e uma altura. Professor, como é que o senhor representou essa base e essa altura aí? A base eu chamei de Bzinho e a altura eu chamei de H. Professor, por que você não chamou a altura de A para ficar A de altura? Porque na matemática a altura é representada por H, tá certo? Professor, o que mais eu tenho que saber? Você tem que saber que os ângulos de um retângulo são todos de 90 graus, ou ângulos retos. Todo retângulo possui ângulos de 90 graus ou ângulos retos, tá certo? Guarda essa informação aí. Professor, o que mais tem que saber? Que todo retângulo possui uma base inferior e uma base o quê? Superior, que são iguais. Então, ó, é esse lado é igual a esse. Mas, professor, o senhor não disse que são lados diferentes? Sim, porque a base não é igual à altura. A base não pode ser igual à altura, porque se a base for igual à altura, não é um retângulo, ele é um quadrado, tá certo? Então, a base é diferente da altura. Essa é a característica principal de um retângulo. Por isso que eu afirmei que os lados são diferentes. Pelo menos dois lados são diferentes, tá, pessoal? Então, olha só. Então, a base inferior é igual à base superior. E a altura aqui, ó, da minha direita é igual à altura da minha o quê? Esquerda. Então, a altura da minha direita é igual à altura da minha esquerda. E a base inferior é igual à base superior, tá? Base e altura são diferentes. Característica principal do retângulo: base e altura são diferentes. Característica principal da figura geométrica chamada de retângulo. Por isso que eu afirmei que os lados são diferentes, certo? Por isso são iguais os lados, aí vai ser quadrado, tá certo? O que mais eu tenho que saber? Você tem que saber isso aqui, ó. Como calcular a área de um retângulo. Professor, o que é a área? É o que está dentro da figura, ó. A de área, R de retângulo. AR. A área do retângulo, ó. Muito fácil. Professor, quem é a área do retângulo? Eu vou pegar o valor da base e vou multiplicar por quem? Pela altura, muito fácil. Eu vou pegar o valor da base, ó, da base do meu retângulo, é essa distância aqui, ó, daqui até aqui. Eu vou medir, deu tanto. E vou multiplicar por quem? Pela altura, certo? Daqui até aqui deu tanto. Vou multiplicar os dois e terei aí a minha área, tá certo? Terei aí minha área. Professor, o que mais eu tenho que saber? O perímetro, tu já sabe aí da aula passada, do vídeo passado, que o perímetro é a soma dos lados. Então, olha só como é fácil. Se aqui mede B e aqui também mede B, sim ou não? Então, eu tenho B mais B, que dá o quê? 2B. Então, olha só, daqui para cá mede B, correto? Base inferior. Daqui para cá também mede B. Daqui para cá também mede B. Base superior. Então, se o perímetro é a soma dos lados, eu vou somar o lado. B mais B dá o quê? 2B. Então, tá bem aqui, ó, 2B, tá certo? Mais quem? Aqui, ó, até aqui mede o quê? H. Logo, aqui desse ponto a esse ponto também mede H.
Então, eu tenho H mais H dá o quê? 2H. Então, tá aqui, ó, 2H mais 2B. Duas vezes a altura mais duas vezes a base. Eu terei o perímetro do retângulo. Eu teria aí o perímetro do retângulo. Quem é o perímetro do retângulo? Duas vezes a altura mais duas vezes a base. Muito fácil. Vamos a um exemplo aí, pessoal. Calcule a área do retângulo, conforme a figura abaixo. Calcule a área de um retângulo conforme a figura abaixo. Então, foi dado aqui para mim um retângulo. Quanto é que mede a minha base? Quanto é que mede a minha base? 10m. Esse m é metros, tá? 10 metros. A minha base do meu retângulo mede 10 metros, tá? Então tá aqui, ó, vou representar Bzinho é igual a 10 metros. É minha base. Agora eu vou atrás do meu outro lado, que é a altura. Quanto é que mede a altura desse retângulo aqui, dessa figura geométrica chamada de retângulo? Mede quanto? Mede 3 metros. Então eu posso afirmar nesse momento que meu H mede 3 metros, que é a minha altura. Então, se eu tenho o valor da base e se tenho o valor da altura, eu posso ou não posso encontrar o valor da área? Posso. Por que eu posso, professor? Porque a área do meu retângulo nada mais é do que a base vezes a altura. É só multiplicar os dois que eu tenho o valor da base, tá certo? Então, a área do retângulo vai ser igual à base que eu te falei já, que mede 10 metros, vezes a altura que eu já te falei que mede quanto? 3 metros. Professor, de onde você tirou essas informações? Da minha figura geométrica que foi dado aqui, ó. A base mede 10 metros e a altura H mede 3 metros. Então, agora eu vou ter que saber multiplicar. 10 vezes 3 dá quanto? 30. Então, a área do meu retângulo aí mede 30. Professor, mas 30 o quê, professor? 30 o quê? Mede 30 metros. Por que metros? Porque a unidade que eu estou usando é metros. 30 metros o quê? Quadrado. Por que quadrado? Porque eu estou calculando a área. Se eu estou calculando a área, eu tenho que representar minha unidade com como? Que eu vou representar minha unidade? Como é que eu vou representar essa unidade? Com o 2 elevado, ou m elevado ao quadrado. 2 elevado ao quadrado. Então eu terei 30 metros quadrados. Nunca esquece que a unidade em área sempre tem que ser elevada ao quadrado, tá? Falou em área, a unidade tem que ser elevada ao quadrado. Então a minha resposta aí será 30 metros quadrados. Então eu posso chegar aqui, ó, dentro da minha figura, ó. Então esse meu terreno, que é retangular, mede área quanto? 30 metros, o que? Quadrado. Tá certo? A questão não pediu. Mas eu vou calcular o perímetro. Vou calcular o perímetro desse retângulo, tá certo? Vou calcular aí o perímetro do retângulo. Quem é o perímetro do retângulo? Fácil, pessoal, muito fácil. O que foi que eu te falei aqui em cima? Que o perímetro do retângulo é 2 vezes a altura mais 2 vezes a base. Então, eu chego aqui, ó. Perímetro do retângulo vai ser igual 2 vezes a altura mais 2 vezes quem? A base. Mas quanto é que mede a minha altura? 3. Então, no lugar do H, eu coloco 3. Então, 2 vezes 3 mais 2 vezes a base. A base mede quanto? 10. Então, no lugar do B, eu coloco 10. Então, vou ficar com essa conta aqui, ó. 2 vezes 3 mais 2 vezes 10. Bora resolver primeiro a multiplicação. 2 vezes 3 dá o quê? 6. Vou repetir o mais. 2 vezes 10 dá quanto? 20. Olha aí, muito difícil essa conta. Nossa. 20 mais 6 dá quanto? 20 mais 6 dá quanto? 26. 26 o que, pessoal? Metros. É a unidade que eu estou usando. 26 o que? Metros. Então, se te perguntarem qual é o perímetro do retângulo, você vai responder 26 metros. Professor, não gostei dessa fórmula. Eu quero fazer de outra maneira. O senhor tem outra maneira para resolver isso? Sim. É só olhar para a figura, ó. Se aqui mede 10, aqui também mede 10, tá certo? Aqui também mede 10. Então,
10 mais 10 dá quanto? 20. 10 mais 10 dá 20 em qualquer lugar do mundo. 10 mais 10 dá quanto? 20. Aqui mede 3. E aqui é óbvio que também mede 3. 3 mais 3 dá quanto? 6. Com 10 que eu já tinha. 10 mais 6 dá quanto? 26. Olha, 26 o quê? Metros. Muito fácil, retângulo, pessoal. Então, calculamos aí a área do retângulo e calculamos também o perímetro de um retângulo de uma figura geométrica. Tá bom? Um abraço aí. Bora que a gente está estudando.